Todos acharam? Juízes capítulo 13. Amém? De manhã eu fiz a igreja ler quase o capítulo todo. Então hoje eu vou poupar vocês e nós vamos ler só o verso 5 do capítulo 13, que diz assim: porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém. Essa briga aqui era uma briga antiga. Essa briga entre hebreus e filisteus vai remontar o que aconteceu no útero da mãe, onde os dois meninos brigavam. E o anjo diz: tem duas nações aí dentro. Tem duas nações dentro do seu útero. Você não está grávida de uma criança, você está grávida de duas nações. Entender a forma como Deus opera vai fazer com que eu aproveite mais os momentos que Deus vai propiciar na minha vida. Ver a forma como Deus age é muito interessante. Irmãos, não tem jeito, né? O pastor Jorge falando da África, da Guiana, o guerreirão dando testemunho, mostrando as imagens, a gente não sai da nossa cabeça. É como que nós nos oferecemos para ir, e nós cantamos: nosso coração é teu, manda, é só mandar que eu vou. E aí, na hora que passa uma cena dessa aqui, aí eu estava ouvindo o pastor Jorge dizendo: estamos construindo a casa, e para hospedar missionário. Então, a pergunta é: quem quer ir? Essa é a pergunta que é difícil, porque é fácil cantar, eu entrego meu coração para o Senhor, é muito fácil. Mas na hora que alguém pergunta quem quer ir, a gente fica sem saber o que responder. Eu me entrego para o Senhor Jesus. Mas quem quer cuidar do departamento infantil? Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Isso aí não, pastor, aí é laço. Aí é laço. Estou me entregando, mas departamento infantil não. É uma entrega, é uma meia entrega que a gente faz, né? Eu me entrego com algumas ressalvas. Então, o senhor anota aí as ressalvas que eu vou fazer, e aí a gente combina dessa forma. Deus não trabalha assim, sem ressalvas. Ou tudo, ou nada. Para Ele funciona dessa forma. Se você quer jogar no time que está ganhando, você tem que saber que esse time tem regras. Então, você vai fazer parte desse time, não questiona as regras, simplesmente viva. Viva aquilo que Deus está chamando você a viver. É tudo ou nada. Queridos, esse texto, eu quero fazer 3 observações essa noite, e eu vou acabando aqui esse momento, eu quero orar por vocês. Eu prometi que ia orar por cura hoje de manhã, e acabou que a cabeça no mundo da lua, não orei, mas agora, antes de você ir embora, eu quero pôr a mão sobre você, orar, ministrar cura sobre a sua vida. A primeira observação que eu quero fazer nesse texto é a verdade de que o anjo deixa uma coisa muito clara para essa mulher. Ele vai enfatizar isso várias vezes até esse verso aqui. Você não pode ter filhos, você é estéril. Ele vai deixar isso bem claro com uma finalidade. Não é que o anjo está criando aqui uma doença para vender a cura mais lá na frente, não. O Evangelho não trabalha com isso. Vocês têm ouvidos aí para ouvir? Então, o seu Evangelho não trabalha com isso. Nós não criamos uma doença para oferecer remédio. Tá certo? Não é o modo operante da fé. A fé não atua desse jeito, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Mas, às vezes, deixar claro o que está acontecendo é tão necessário quanto às vezes, ficar lembrando a gente do porquê que isso aconteceu. Entender que essa mulher, naturalmente, não poderia gozar do benefício de ser mãe. E algo natural, inerente da mulher, que é o ser mãe,
vai criar um ambiente propício para que ali aconteça um milagre. A primeira coisa que o anjo deixa claro para essa família, para essa mulher e para o esposo dela é: você não poderia ter filho a não ser por uma interferência de Deus. Entenda bem, e a infertilidade, ela era tida no passado como uma ausência da bênção de Deus. Quem tinha a bênção de Deus tinha muitos filhos. Parece que alguns casais aqui de Goiânia também pensam assim, né? Eu estou vendo uma turminha animada aí para fazer, né? Para ter filho, para ter um time de futebol. Mas você não pode naturalmente ter filho. Deixar isso claro vai ser fundamental para o que acontece na vida de Gideão. Quando Gideão toca a trombeta, convidando o pessoal para uma batalha, se reúne a ele mais de 30 mil pessoas. E quando eles estão indo para a batalha, todo mundo animado, porque tinha muita gente. Deus entra na frente dessa multidão e diz: calma aí. Para onde você vai com essa turma toda? Era aproximadamente 32 mil pessoas. E Deus disse: não, é muita gente. Faz o seguinte, passa na frente e diz: quem casou agora e ainda não viveu a sua lua de mel, volte para casa. Quem plantou a sua vinha e ainda não colheu, volte para casa. Volte também, lembrando, os tímidos e os medrosos, volta para casa. Irmão, mais de 80% voltou. Mas ficou um time bom ainda para uma boa batalha. Deus entra novamente na frente e diz: espera aí, ainda tem muita gente contigo. E aí Deus vai dizer por que isso. Porque se vocês ganham essa batalha com aquela multidão de pessoas que estavam indo para a batalha, vocês diriam: o meu braço forte me deu a batalha, me deu a vitória. Então não pode ficar dúvida de que essa vitória, o que vai acontecer com essa mulher, é simplesmente um golpe no curso natural dela e ela vai ser mãe. Então, a verdade que eu preciso observar na minha vida é: eu sou um milagre. Você é um milagre. Não esqueça disso. Não esqueça disso. De todas as formas, você talvez tenha provas de que você é um milagre. Eu não sabia um pouco da história do pastor Jorge, mas, queridos, quantos que estão aqui, agora me ouvindo, que o médico te deu 3 meses de vida, e já tem 10 anos que você está vivendo esses 3 meses, e nem você sabe explicar? Você é um milagre. Você é um milagre que Deus teve que agir no útero de sua mãe, porque sua mãe não podia ter filho. Ela já tinha perdido outra gravidez. E de repente aparece você, só que por sua causa, o útero da sua mãe é abençoado, e depois de você, sua mãe passou a ter filhos. Você é um milagre. Aquele acidente de carro, e eu falo acidente de carro, experiência própria, né? Aquele acidente de carro, que o carro quebrou todo, que quem olhou disse: quem estava nesse carro morreu. E você estava do lado dizendo: não morreu não. A pessoa diz: não, ninguém Balaão falando com a mula. É a pessoa dizendo: não, ninguém sai desse acidente vivo. Você tá do lado e diz: eu é que estava lá dentro daquela lataria. Você é um milagre. Você é um milagre. Aquele revólver que falhou na tua cara, aquilo ali foi um milagre. Aquela facada foi um milagre. Aquele acidente de carro foi milagre. Era milagre. Foi Deus que te seguiu, mesmo antes de você servi-lo. E entrou e esteve em ambientes que a santidade dele, por te amar, ele esteve naquele lugar, mostrando para você que você é um milagre. Ele deixa isso muito claro quando ele diz: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu amei vocês primeiro. Então, entender isso vai ser fundamental
para você caminhar comigo nas duas observações que eu quero fazer nessa palavra. Primeiro, entenda, se não fosse Deus, eu não sei quantos não estariam mais aqui, ou nem estariam aqui. Se Deus não tivesse entrado na sua vida, talvez você não tenha tanta certeza quanto eu, mas eu não estaria mais vivo. Eu sou um exemplo de Deus purinho na terra. Sim, como diz o pastor Marciano, o céu está baixinho, baixinho. Para vocês entenderem um pouco, está sendo transmitido online? Mas não vou falar mal de ninguém hoje, não tem importância não. Terminamos um trabalho, por ser online, por estar sendo transmitido online, não vou falar nem o estado, nem o nome da igreja. Havíamos terminado um trabalho, irmãos, que culto. Foi 3 noites de culto, mas foi pancada. Eu acho que é um pré-estágio para a África. Anda comigo, cola em mim. E, queridos, terminou essa campanha, o que Deus tinha me mostrado na vida do pastor, na vida da igreja, chamei o pastor, falei o que Deus tinha me passado para a igreja, para ele transmitir para a igreja. Estávamos subindo de uma cidade para outra, e eu estava no banco passageiro. Uma pessoa vinha conduzindo o carro, vinha outra pessoa atrás do motorista e uma irmã atrás do banco passageiro, era onde eu estava. E dava para ver que o trânsito estava parado lá na frente. Aconteceu algum acidente que interditou. Eu vi. Só que o cara que estava comigo não viu. E ele, na velocidade que ele vinha, eu disse para ele, você está ligado que o trânsito está parado? Eu falei para ele, está ligado que o trânsito está parado. Tinha um caminhão e um sedã, para ele escolher embaixo de quem ele ia entrar. Por mim, eu entraria debaixo do sedã, porque a lata com lata ali a gente se resolve. Irmãos, na hora que eu olhei para ele e disse, o trânsito está parado, eu vi quando um demônio saltou de fora do carro e entrou na cabeça dele. E quando entrou na cabeça dele, ele continuou catatônico, olhando para o caminhão, e a única palavra minha foi, segura que a gente vai bater. E ele afundou o carro debaixo do caminhão. Quando normalizou a situação, que eu olhei, ele estava desmaiado, com o rosto quebrado em cima do volante, a mulher que vinha atrás de mim quebrou o nariz, quebrou o dente, a pessoa que vinha atrás dele também quebrou isso aqui, quebrou a arcada dentária, quebrou essa mandíbula. Já sabendo como que funciona o esquema nesse estado, e que nesse estado alguns médicos são pagos para matarem pastor, comigo a história sempre é assim, eu olho e vejo a situação e eu disse, meu Deus, eu tenho que descer e pedir ajuda. O cara está desmaiado, o cara, sei lá, morreu. E eu desci do carro apavorado, ajudem, pelo amor de Deus, o motorista. Aí, isso pedindo ajuda, e lembrei aqui, eu disse para mim mesmo, parece que quando o sangue está muito quente, a gente não sente que machucou. Então, eu acho melhor eu deitar aqui nesse chão. Eu deitei no chão e fiquei quietinho, porque eu não sabia o que estava rolando no meu corpo. Veio uma pessoa e jogou um papelão em cima de mim. E são minhas histórias. E eu disse para mim, que bom, porque estava a sombra, o estado era quente. Eu disse, que bom. Irmão, todo mundo que passou acreditou que eu estava morto. Até o Polícia Federal passou e disse, esse aí devia estar sem cinto. Eu falei, só porque eu estou deitado aqui, que preconceito, né? Que preconceito. Mas, irmãos, quem viu o acidente falou para mim. Falou, cara, eu não sei como você saiu dessa, não. Mais uma, mas eu não sei como você saiu dessa. Mais uma vez, eu escutei o céu dizendo, você é um milagre. Você não era para existir, você existe porque eu decidi operar um grande milagre na sua vida. Você precisa deixar essa palavra encarnar em você. Vocês estão me entendendo? Tem que mergulhar muito dentro de você. Talvez eu estou falando aqui, está vindo flashes de livramento que Deus te deu. Aquele momento em que era para ter acontecido um acidente terrível, e você sabe que aquele momento foi feito para você. Mas Deus te deu livramento.
Você é um milagre, você é um milagre, você é um milagre. Não me interessa o que papai e mamãe estavam pensando. O que Deus estava pensando me interessa. Você é um propósito de Deus para essa geração. Amém? Segunda observação. Todo milagre tem um propósito. Se você é um milagre, qual o propósito da sua existência? Porque aqui nós temos o anjo dizendo, você vai ser mãe, esse menino é fruto de milagre, só que esse milagre ele vai ter um propósito, ele vai começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Deus, tudo que ele faz é proposital. Intencionalidade é o que o Senhor tem nos ensinado. Intencionalidade. Se você está vivo, é porque há um motivo bem maior e que excede os teus sonhos, os teus pensamentos. Há um motivo maior. Pastor, por que o senhor acredita nisso? Porque seria muito triste acreditar que eu sou fruto do acaso, que eu sou simplesmente fruto de uma grande explosão que aconteceu há muito tempo atrás. Então era só uma amebazinha dentro d'água, entendeu? Que foi evoluindo. Algumas evoluções a gente nota logo que não deu certo. Não. O salmista Davi diz assim, porque de forma tremenda. Não, a expressão é maravilhosamente me teceu. Ele está usando a agulha de um tecelão, é ponto por ponto. De forma maravilhosa, grande, ele me teceu no útero da minha mãe. E isso tem um propósito. Descobrir o propósito da sua existência vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Mas a finalidade não era essa. Você se converter e ficar sentadinho, confortavelmente aqui dentro. Porque para muita gente, o processo acabou aqui. Se converteu, está bom, estou aleluiado, estou bem, estou congregando. Parou aí, não terminou aí. Escute bem, irmãos. A igreja, ela não é uma caverna de covarde onde as pessoas vêm se esconder da realidade lá fora. Não, você está enganado. Você não veio aqui para tomar um placebozinho ou receber uma mensagem motivacional para você sair daqui mais motivado a caminhar mais uma semana. Você não pode aceitar essa realidade. No dia que você aceitar que isso aqui, em vez de ser um culto, passou a ser só uma reunião de terapia em grupo, você vai tomar um prejuízo muito grande. Por quê? Se você tira o manto profético do seu pastor e transforma ele só em um coach, você vai perder o que ele tem mais precioso, que é a autoridade profética dele. Então, muita gente acaba não entendendo o porquê da sua existência, porque parece que ela não ganha um choque de entender. Eu fui salva, meu nome está escrito no livro da vida, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, agora eu vou morar no céu, e algo tremendo aconteceu. Com qual finalidade? Milagres têm um propósito. Milagres têm um propósito. Esse ano eu completo 43 anos de fé. 43 anos de fé, escuta bem. Porque entender o propósito do milagre vai ser bom para a gente. Hoje, quando eu olho para trás e entendo que eu fui o primeiro a tomar a decisão com Cristo na minha família. Não tinha ninguém antes de mim que tenha tomado essa decisão. Era todo mundo de terreiro de macumba. Literalmente. Minha irmã era dona de um terreiro em Taguatinga, enorme. Ela era mãe de santo e dona de terreiro. Eu fui o primeiro a levantar minha mão para Jesus. E a fúria com que o diabo se levantou contra um menino de 18 anos, a fúria com que as ondas bateram, com que o vento bateu, para derrubar esse menino, não deixar ele ficar firme, foram grandes. Mas hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo o que já aconteceu, 90% da minha família serve ao Senhor. Eu vou entender o porquê da fúria do inimigo. Então, isso
você também tem que escrever a letra de fogo no seu coração. Você é um milagre, mas você é um milagre que tem um endereço, que tem um propósito. Descobrir o propósito vai ser fundamental. Por quê? Porque a providência está no propósito. Se você perde o propósito, você perde a providência. Então, talvez, uma das maiores denúncias que deve estar acontecendo dentro de você, testificando que você está fora do propósito, é a ausência do milagre. É a ausência da providência de Deus. Porque, irmãos, a ordem é siga a nuvem. Não é? Siga a nuvem. Quando a nuvem abaixar, vocês podem desmontar acampamento e descansa. Descansem todo mundo. Mas quando essa nuvem se erguer e caminhar, eu quero que vocês caminhem com ela. É debaixo da nuvem que estava a providência, não era fora da nuvem. Então, a partir do momento que eu descubro para o que eu existo, eu ando nesse propósito, eu vou poder viver a providência que está nesse propósito. Eu usei de manhã Elias, uso de novo Elias. 3 anos de fome em Israel. Elias no Monte Horebe. A providência estava com ele lá. Elias vai para Sarepta, a providência segue ele. Onde Abraão se instalava, ele descobria ouro. A água era ouro. Onde ele se instalava, a bênção seguia Abraão. E ele se tornava bênção para as nações ao seu redor. Se eu quero viver a providência, eu preciso me preocupar em descobrir qual o meu propósito. Porque muitos crentes começaram a conhecer, mas não prosseguiram em conhecer. Segundo benefício de descobrir meu propósito, toda a genialidade que Deus colocou dentro de mim, todo o meu vigor, toda a minha sagacidade, ela só vai poder ser vivida se eu colocar ela no objeto para o qual Deus me criou. Se eu estiver fazendo aquilo para o qual eu fui chamado para fazer, eu vou fazer com excelência, eu vou empreender pouco esforço e vou ter muito resultado. Porque eu sei, eu estou me gastando. Eu não estou dizendo que eu sou um Albert Einstein. Amém? Mas eu estou dizendo que há uma potência dentro de mim para eu fazer algo definido. E quando eu começar a fazer esse algo definido para o qual Deus colocou esse dínamo dentro de mim, a coisa vai ficar bem feita. O problema é que foi muita gente tentando fazer a coisa errada. Foi muita gente tentando fazer aquilo para o qual Deus não chamou. E isso gerou um cansaço, uma exaustão, que hoje essa pessoa parou e ela não quer mais saber do reino. O reino para ela se tornou sinônimo de trauma. Não foi o que você, não foi o que você deixou de fazer, foi o que você andou fazendo que Deus não mandou você fazer. É triste quando você vê um pastor dizendo, olha, mas o ministério acabou com o meu casamento. Peraí. Não foi o ministério que acabou com o seu casamento, não. Isso é uma desculpa que a gente arruma. E tem muito pastor querendo se fazer dessa desculpa, dizendo, a igreja destruiu meu casamento. Não, de jeito nenhum. Isso aí chama dissonância cognitiva, é o que você está passando. Isso se chama sofisma. É o que o diabo está empurrando para dentro de você, dizendo, foi a igreja que destruiu sua vida. Para tentar afastar você do reino, para tentar afastar você do projeto. Então, muita gente viveu tantas experiências ruins, fora do propósito, que agora não tem coragem nem de voltar para o propósito. Amém? Amém. Quem está dormindo diz amém? Ainda tem mais um pouquinho, tem mais um caldo aqui, tá certo? E por último, queridos, não tente ser normal, não tente ser normal, você não tem nada de normal. É verdade, porque Sansão, num momento, isso aí entra aí a exegese do pastor Getúlio. Para mim, em algum momento, pastor Jorge, Sansão quis ser um homem normal.
Vocês estão me entendendo? Crise de meia-idade? Sansão tentou ser um homem normal. Ele queria se apaixonar por quem ele decidisse se apaixonar, e onde ele decidisse ir, ele decidiu viver uma vida igual aos outros. E aí, aqui eu termino, porque talvez esse seja um dos nossos piores problemas. É quando eu busco referencial para a minha vida lá fora. Quando eu começo a olhar fora do reino e procurar referenciais que me inspire. Agora, o problema é que, quando você anda com uma pessoa excelente, ou ela te deprime ou ela te inspira. Então, quando eu escolho referenciais lá fora, eu estou dizendo, eu quero ser igual. Irmãos, a minha crise, quando nós perdemos nosso primeiro bebê, foi o seguinte. Eu cheguei para o meu pastor, eu sou meu próprio laboratório, tá bom? Então, eu cheguei para o meu pastor, minha esposa já tinha perdido o primeiro bebê, eu disse para ele assim, olha, eu estou desistindo do pastorado. Eu não quero mais, eu vou descansar. A gente não fala estou indo embora, a gente fala vou tirar um ano sabático. Porque a gente tem texto para tudo, né, para poder maquiar. Vou tirar um ano sabático, mas eu estava decepcionado com o ministério. Essa decepção minha com o ministério, ela durou por 2 anos, até que eu recebi uma palavra. Essa palavra veio de vários lugares, mas um pastor na África me chamou muita atenção. A história se passa de madrugada, a gente voltando de uma cidade. Quem leu o livro O que você sabe sobre libertação, eu conto mais ou menos o que aconteceu, a briga que aconteceu ali entre principados ali naquele lugar. Mas estamos voltando, e esse apóstolo, é um pastor africano, ele tem 17 igrejas na África, ele começou a me contar uma história, 2 horas da madrugada. Eu falei, essa história está muito suspeita, eu sou mineiro. Ele disse, você acha, ele sabia que eu era batista por convicção teológica, ele disse, você acha que todo mundo é salvo, ou que todo mundo tem livre-arbítrio? Eu disse, claro, todo ser humano tem livre-arbítrio. Ele disse, não, mas você não acha que alguns nasceram sem livre-arbítrio? Eu disse, de jeito nenhum, todos nasceram com livre-arbítrio. Ele olhou para mim e disse assim, qual foi o livre-arbítrio que Moisés teve quando Deus foi conversar com ele? Os dois começou com um bate-papo, termina como? Moisés olhando para Deus e dizendo, envia outro. E Deus dizendo, não, vou enviar você não tem opção. Qual foi o livre-arbítrio que Jeremias... Isso ele me perguntando, irmãos, no meio da savana africana, 2 horas, eu ia contrariar o negão? Ele disse, qual foi o livre-arbítrio que Jeremias teve? Porque Deus chegou para ele e disse, no útero da tua mãe. No útero da tua mãe. Eu te constituí profeta, eu te constituí profeta para as nações. E esse apóstolo perguntava para mim, qual foi a liberdade que Jeremias teve? Eu fui ficando calado. Ele disse assim, você é um desses. Eu disse, um desses o quê? Ele falou que nasceu sem opção. Você ou é pastor ou é pastor. E meio que orgulho ferido, a gente diz, não, mas não é bem assim não. Não, mas é isso, você não tem opção. E eu saí da África com mais um rótulo, tem sem teto, sem terra, tem sem opção também. Tem sem opção também. Entender o propósito de Deus para você vai ser muito bom, porque você vai envelhecer. A Bíblia diz assim, aquele que me der ouvido habitará seguro. Provérbios capítulo 1, lá o verso 31, 32. Aquele que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu entendo, sou um milagre e tenho um propósito. Olhando para trás, eu vejo o tamanho do propósito. Eu posso dizer isso, irmãos, milhares de pessoas aceitaram Jesus nesses 40 anos de fé. Milhares, mas milhares de pessoas já foram libertas nesses 40 anos. Irmãos, quantos milagres, meus olhos já viram, coisas que eu não veria naturalmente. Mas
a entrada de Deus na minha história fez eu ver coisas extraordinárias, viver coisas extraordinárias. Você nunca pegou uma criança morta no seu colo? Literalmente, você ter que orar e falar, devolve a vida para essa criança. Eu não era médico, eu não posso dar o laudo e dizer estava morta, mas a criança que os pais me entregou no colo, aquela criança tinha alguma coisa estranha com ela. E eu vejo o desespero dos pais, o pai que não era convertido, que estava me esperando jogar a criança no meu colo e dizer, minha criança está morta, pastor, irmão Getúlio. E eu, na hora que eu peguei aquela criança, que eu comecei a orar, é a oração do desespero, não é a oração da fé, não. Meu Deus, ressuscita essa criança, pelo amor de Deus, Deus, ressuscita essa criança. Irmãos, na hora que aquela criança começou a chorar no meu colo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu entendo que o milagre teve um propósito, e o propósito está se justificando. E isso vai trazer o quê? Tranquilidade aqui para dentro. Amém? Que ninguém me importune, o apóstolo Paulo diz, porque eu trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Ninguém vai tentar colocar para mim algo que não é aquilo que Deus me deu para viver. Mais uma vez, acreditar que a igreja destruiu o casamento de fulano de tal, que o ministério destruiu isso, é só uma forma que o diabo está usando para manter você fora do propósito de Deus. É só uma forma que Satanás está usando para manter você afastado daquilo para o qual você existe. Porque ele sabe, enquanto você estiver fora do propósito, você vai estar enfrentando problema. Você não vai caber, você não vai se encaixar, você vai sentir meio que algo fora do lugar. Descobrir o propósito vai levar você a entender a sua identidade. E vai levar você a entender o que Deus tem na frente. Porque no propósito já está o DNA daquilo para o qual você existe e já está a finalidade para a qual você existe. Você vai andar em certeza. E é bem-aventurado o homem cujo propósito é firme. Firme. Se eu entendo o meu propósito, eu vou ficar firme nele. Amém? Queridos, eu estava vendo um filósofo falando esses dias, ele dizendo assim, ele diz que é ateu, mas a gente fica sem entender como funciona a cabeça desse povo. Ele disse, eu admiro o apóstolo Paulo, um homem que entendeu o propósito da vida dele e entregou toda a vida para viver o propósito. Eu queria ter essa convicção, ele dizendo, eu queria ter essa convicção, mas ter a convicção sem Jesus. É o que a multidão aí fora quer. Eles querem ter uma porção de coisa que a gente tem, mas sem o Deus que a gente tem. Porque o Deus que a gente tem fala, e ninguém quer um Deus que fala. O Deus que a gente serve dá palpite, ninguém quer um Deus que... Não, dá palpite não, manda. E ninguém quer um Deus que manda. Irmãos, o Deus que a gente serve vê. E quem é que quer um Deus que vê? Está louco. O Deus que a gente serve pensa. Opa, não, esse Deus não serve para mim. Vê um outro que não seja tão pesado assim para mim. Nessa noite, você deu com os burros na água, acreditando que você ia vir aqui, ouvir mais uma mensagenzinha para dizer para você, fica firme. Você é a última Coca-Cola do universo, a gente sabe a luta que você está passando para permanecer a última Coca-Cola do universo. Eu digo não, você não é, de jeito nenhum. E você não veio aqui para ouvir uma palavra terapêutica. Você veio aqui para entender que o Senhor Deus investiu na sua vida com propósito, e descobrir esse propósito é primaz para você, vai ser um vetor na sua vida. Descobrir esse propósito vai dar um novo direcionamento na sua vida. Eu poderia citar aqui, termino citando, para mim, um homem que descobriu o propósito e ele não quer fazer mais nada a não ser o propósito, Luciano Subirá. O Luciano descobriu o propósito dele e, irmãos, dificilmente você vai ver o pastor Luciano se metendo em disse-me-disse de internet. Não, descobriu o propósito. Se eu descubro o propósito, eu vou viver intensamente isso aqui.
Para mim, ele descobriu o propósito e vou fazendo o que Deus mandou fazer, não me interessa com mais nada. Isso vai ser saúde para você, vai ser bênção para você. Isso vai ser uma forma de você continuar aquilo que Deus começou na sua vida. Ou tudo, ou nada. Ou você mergulha nessas águas para o qual você foi criado, ou você vai ficar eternamente vivendo essa crise existencial que você tem dentro de você. Uma hora está bem, outra hora não está bem. Você é crente da fase da lua. Para te compreender, tem que olhar para a lua primeiro, para saber se eu posso te procurar naquele dia. São pessoas que não descobriram o propósito. Então, eu deixo para vocês isso como um desafio. Né? A sugestão do pastor Jorge hoje de manhã foi interessante, porque eu parei aqui. Nesse momento eu parei. E foi bom a observação que ele fez sobre o Espírito Santo, que vai te ajudar a achar o seu propósito. Quem é que vai te conduzir nessa terapia? Vou usar gospel, senão muita gente fala que eu estou pregando sobre psicologia aqui, né? Quem é que vai caminhar contigo nessa terapia de descobrir quem é você e qual é o seu ministério? Nada mais, nada menos do que o próprio Deus que te criou. Ele vai te ajudar, Ele vai caminhar com você. Amém? Entendendo que você está fora do propósito, volta. O preço não interessa, volta. Saiu do propósito, é caro, mas você tem que voltar para o propósito. Você não pode ficar aí onde você está. Você não foi criado e nem chamado para viver aí. Não tem como você ficar escondendo. Não tem como você ficar fugindo. Você sabe. E agora eu já estou falando com as pessoas que sabem para o que foi chamado. Sabe para que existe. Porque Deus, desde que você se converteu, está falando com você sobre o seu propósito. Só que toda vez você sempre tem uma desculpa para dizer agora não. Toda vez. Ou você está trabalhando muito, ou você tem uma reunião que você tem que priorizar ela, ou você tem o trabalho que você precisa priorizar. Agora não. Eu vou esperar mais um pouquinho para viver o que Deus tem na minha vida. Enquanto você espera, você está deixando de viver. Não é o que Deus tem para você, é o melhor dessa terra para você.